Olá, pessoal. Então, eu vou apresentar para vocês os autores pré-modernistas. Nós vimos na aula de literatura as características e o contexto histórico a respeito do pré-modernismo, que foi um período de adaptação, uma saída, né, de uma tendência literária no século XIX para o início do modernismo no século XX. Então, no século XIX, no final do século XIX, a gente tinha como estilos literários concomitantes ou contemporâneos o realismo, naturalismo, o parnasianismo, o simbolismo, né? E no início do século XX, a gente tem esse período de adaptação, que vai de 1901 a 1922, que é o período pré-modernista, e a partir da Semana de Arte Moderna, 1922, a gente vai ter o início da primeira fase modernista no Brasil. Os autores pré-modernistas que eu trago para vocês são o primeiro deles, Euclides da Cunha. Vamos, então, ler a biografia, uma breve biografia dele, né? Euclides da Cunha, nascido em 1866, morreu em 1909, ele fez carreira militar, né? Mas ele abandonou o exército para empregar-se como engenheiro na Superintendência de Obras Públicas do Estado de São Paulo. Ele foi como correspondente do jornal Estado de São Paulo, que cobriu o conflito de Canudos, né, onde acompanhou os embates entre conselheiristas e as tropas republicanas. O que viu abalou a sua crença na República e deu origem ao livro Os Sertões, em que apresentou para o Brasil a dura vida no sertão nordestino. Euclides da Cunha teve uma morte trágica, foi assassinado por Dilermando de Assis, amante de sua esposa. Então, o que a gente tem, né, de mais evidente de Euclides da Cunha é o fato de que ele, então, teve essa oportunidade como jornalista de cobrir o conflito de Canudos, que é um conflito que aconteceu na Bahia, em que ele foi para relatar, né, essa guerra, né, que estava acontecendo entre um povo messiânico, representado pelo Antônio Conselheiro, que é o líder messiânico, e as tropas republicanas, né, que a República, então, ela, em seu período inicial, né, ainda não tinha chegado, né, nas camadas populares como sistema político e não tinha evidenciado uma mudança, né, drástica para a população da época, então ainda existia, né, uma certa resistência a determinados valores e até práticas republicanas. E nesse conflito, então Euclides da Cunha, ele vai com aquela visão inicial, né, da guerra, uma visão até ou de resistência, poderíamos dizer assim, ou não de resistência, mas uma visão equivocada a respeito do que realmente estava acontecendo lá na região de Canudos, né? E aí por isso que a gente tem aqui que ele acaba se tornando antirrepublicano depois que ele, conhecendo a verdade, ele percebe que a República não era tão inocente quanto era passado pela mídia nos jornais. Euclides da Cunha, então, o que Euclides da Cunha lia, né? Nós temos, então, que ele lia Emily Durkheim, um dos autores preferidos de Euclides da Cunha. Então, percebam, é muito comum que esses grandes escritores e poetas, eles tenham na sua estante livros ou eles se inspirem em autores, poetas, escritores europeus, enfim, que acabam reforçando, né, todo um domínio e um dom na arte da palavra, né? Então, Euclides da Cunha era um grande admirador da obra de Victor Hugo, mas buscava outros autores como referência científica para a interpretação da realidade. Taine, Darwin, Comte, Spencer e Carlyle são alguns deles. Entre os pensadores sociais, o autor era leitor fiel de Karl Marx e de Emile Durkheim, pai da sociologia. O biólogo Ernest Mach era outra presença marcante entre seus preferidos. A influência de todos esses autores pode ser identificada na análise que Euclides faz do sertão, do sertanejo da Guerra de Canudos, né? Então a obra ela traz, né, essa divisão de uma descrição geográfica que vai trazer
as marcas da terra, né, dessa região do Nordeste, as marcas do homem, né, ele faz uma descrição dos aspectos específicos do homem nordestino, e depois nós temos o conflito propriamente dito, né? Então essa obra ela tem essas 3 partes enfim, a partir delas a gente tem uma noção do que realmente aconteceu naquele período do conflito em Canudos. Outro autor também bastante conhecido que atuou na fase pré-modernista é o Lima Barreto, né? Então, Afonso Henriques de Lima Barreto, nascido em 1881, faleceu em 1922, sofreu como mestiço filho de mestiços, o preconceito de uma sociedade que discriminava as pessoas com base na cor de sua pele. Como jornalista, alcançou uma certa estabilidade. Ao longo da vida, lutou contra o alcoolismo que acabou causando sua morte. Deixou uma vasta obra literária na qual se destacam os romances Recordações do escrivão Isaías Caminha, Triste Fim de Policarpo Quaresma, Numa e Ninfa, Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, Clara dos Anjos, e sátiras como Os Brusundangas e dezenas de contos como A Nova Califórnia e O Homem que Sabia Javanês. Então aqui Lima Barreto também, um escritor extremamente importante do período modernista, que tem uma obra riquíssima, porque evidencia verdades da época e que ainda são, de certa forma, ainda fazem parte da nossa representatividade cultural no Brasil ainda hoje. Por exemplo, se você ler Os Brusundangas, você tem essa noção desse retrato do Brasil, né, nos seus aspectos políticos, sociais, econômicos, educacionais, enfim, ele faz uma análise crítica do Brasil, e a gente percebe como está embrenhado na nossa cultura algumas características, né, já há bastante tempo, coisas positivas e coisas negativas também. Ele teve uma vida bastante peculiar, né, e esse envolvimento com a bebida, com os problemas psicológicos, tudo isso faz com que a sua obra também respingue esses resquícios da sua vida pessoal, né? Então ele foi internado em um manicômio, então isso a gente consegue ver um pouquinho no Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então nós vamos ter essas relações do que aconteceu na vida do Lima Barreto, você percebe, né, também em suas obras, mas é um escritor de extrema importância dentro do período pré-modernista. Então, o que ele lia, né? Por mais que ele fosse um mestiço, que tivesse sofrido preconceito, ele teve oportunidades, porque era jornalista, ele teve a oportunidade de entrar em contato com leituras, né, e obras de escritores europeus que o influenciaram. Então, na estante de Lima Barreto, nós vamos ter Dostoiévski, né, um autor russo de quem Lima Barreto herdou o olhar pessimista para a sociedade. Então, Lima Barreto acreditava que a literatura devia ajudar a difundir as grandes e altas emoções humanas e a construir a comunhão entre as pessoas de todas as raças e classes. Ao lado de Balzac, Stendhal, Taine, Renan, Anatole France, Jonathan Swift e Flaubert, a posição de destaque na estante do escritor era reservada aos grandes romancistas russos, Tolstói e Dostoiévski. Deles herdou o olhar pessimista para a sociedade que aparece de modo destacado em sua produção literária. Então perceba aqui, né, essa sutil opressão ainda do sistema europeu e essa influência forte, né, que durante toda a história do Brasil nos foi legada, né? Ou seja, por mais que o período pré-modernista ele é considerado como um período de adaptação, e na minha opinião é um período mais autêntico brasileiro possível, ainda assim esses escritores pré-modernistas liam muito, né, esses autores de fora. E se de fato isso realmente foi assim, se realmente o que está registrado no livro didático é de fato a verdade, a gente ainda vê essa opressão cultural de filosofia de pensamento sobre nós, né? E aí a gente tem que assimilar isso, adaptar e colocar a nossa roupagem aqui no Brasil, né? Mas então aqui nós temos autores muito importantes, né? Que tiveram uma obra significativa na Europa e que, de certa forma, influenciaram os autores pré-modernistas. Monteiro Lobato, também outro autor pré-modernista, nascido em 1882, faleceu em 1941,
1948, era filho de fazendeiros do interior de São Paulo. Então, ele tinha uma certa condição já, né? Em 1918, fundou a Monteiro Lobato Editora, selo sob o qual publicou Narizinho Arrebitado, o primeiro livro das quase 5.000 páginas que escreveria sobre as aventuras das inesquecíveis personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sua defesa ardorosa do petróleo nacional fez com que tivesse problemas políticos que acabaram por condená-lo a 3 meses de prisão em 1941. Morreu em 1948, vítima de um espasmo vascular. Então, Monteiro Lobato, também um escritor extremamente importante na literatura brasileira e na literatura infantil. Ele fez sucesso, ou seja, foi reconhecido no período de sua existência. Quem não conhece, né, a série do Sítio do Pica-Pau Amarelo, então acaba que as suas obras dentro da literatura infantil foram muito conhecidas, né? Ele também, dentro da área da literatura, e ele acabou representando, né, muitos pensamentos de sua época que hoje também são até criticados, né, principalmente em relação à questão racial, mas ele foi um autor de extrema importância e ele teve a sua existência literária marcada no pré-modernismo. A estante de Monteiro Lobato, né, então a fértil imaginação do menino José Bento, foi alimentada pelos livros da biblioteca do avô. As viagens de Gulliver, de Jonathan Swift, eram um dos seus preferidos. Adulto, interessou-se pelos mestres do romance, Camilo Castelo Branco, Machado de Assis e o seu contemporâneo Euclides da Cunha. Leitor do romântico José de Alencar, a ele se referia como uma irreverência digna da boneca Emília, como Sherazade Aimoré, aludindo à capacidade de Alencar para enredar o leitor com narrativas fantásticas que seguiam sempre uma mesma estrutura. Então, aqui nós temos, já um pouquinho mais avançado, Monteiro Lobato tendo uma influência de autores já nacionais, né, como José de Alencar, Machado de Assis, o que a gente não viu aqui nessa citação que o livro traz, no caso de Lima Barreto, ou até mesmo de Euclides da Cunha, que são destacados autores europeus. Aqui já temos uma evolução de que Monteiro Lobato, ele já tem uma leitura de autores contemporâneos e da própria linhagem brasileira na sua influência, da sua cultura literária. Depois nós temos Augusto dos Anjos, que é bastante peculiar também. A produção de Augusto dos Anjos é uma produção bastante única e diferenciada, tipicamente brasileira. Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos, ele nasceu em 1884 e faleceu em 1914, só se afastou da Engenho Pau d'Arco, na Paraíba, onde nasceu, para cursar Direito na Faculdade de Direito do Recife. Então percebam, todos esses escritores, eles mesmo assim, tendo problemas típicos, né, da sua existência, eles tinham uma certa condição, um certo destaque, uma aproximação ao contexto educacional que permitiam que eles escrevessem, lessem e escrevessem, e com isso tivessem destaque, né, como produtores da literatura. Foi professor de literatura e em 1900 começou a publicar alguns poemas em jornais e almanaques literários da Paraíba. Longe do centro cultural do país, contou com a ajuda do irmão Odilon para publicar seu único livro de poemas, Eu, 1912. Então é uma obra única, né? Ele é tão único que ele também só tem uma obra, né? Que é um conjunto de seus poemas, né? Então é uma tiragem de 1.000 exemplares totalmente custeada pelos dois. A crítica especializada reagiu ao livro com um misto de entusiasmo e repulsa devido à sua linguagem chocante. Então, essa questão da linguagem que ele traz, que é uma linguagem bastante diferenciada para o contexto da poesia, dos poemas, enfim, acabou fazendo com que posteriormente ele fosse mais bem reconhecido na literatura, né? Então, ele tem uma poesia com traços parnasianos, simbolistas e pré-modernistas. Os aspectos pré-modernistas estão presentes em alguns versos de extremo colocalismo e na incorporação da temática da sujeira da vida e do grotesco, muito comuns na poesia moderna, e a utilização frequente de termos científicos da medicina e da biologia, de acordo com as tendências naturalistas e evolucionistas vindas do século XIX. Então, essa é
uma das marcas importantes da obra de Augusto dos Anjos, né, que acaba sendo atraente para muitos hoje, e a gente acaba tendo esse diferencial dessa produção poética pré-modernista. O último autor do pré-modernismo bastante relevante também é Graça Aranha. José Pereira da Graça Aranha nasceu em 1868, faleceu em 1931. Foi um escritor e diplomata brasileiro e um imortal da Academia Brasileira de Letras, considerado um autor pré-modernista no Brasil, sendo um dos organizadores da Semana de Arte Moderna de 1922. Devido aos cargos que ocupou na diplomacia brasileira em países europeus, ele esteve a par dos movimentos vanguardistas que surgiam na Europa, tendo tentado introduzi-los à sua maneira na literatura brasileira, rompendo com a Academia Brasileira de Letras, por isso em 1924. Então, Graça Aranha também é um autor peculiar, um escritor peculiar, porque ele teve uma trajetória dentro da literatura, pertenceu a esses ambientes acadêmicos, né, mais tradicionais da área da literatura, e com o movimento modernista surgindo e esse contato com o pensamento filosófico literário europeu fez com que ele mudasse suas ideias e tivesse conflitos nesse período da Academia Brasileira de Letras, né? Então eu coloquei aqui duas obras que são extremamente filosóficas. A própria ortografia dessas obras é bem típica de um português antigo, de um português histórico, né? Mas é uma obra filosoficamente muito interessante, que é o espírito moderno, que justamente ele vem trazendo já, né, o que é esse espírito moderno que vai, então, existir nesses artistas, tanto da literatura quanto das artes em geral, dentro do modernismo, e a estética da vida, que é uma análise do ser humano nos contextos culturais, enfim, bastante profundas essas duas obras para se entender o ser humano, né? E essa visão do homem que é atemporal, que é um ser histórico, um ser no mundo, e que, enfim, analisado pelos olhos do Graça Aranha, né, no início do século XX, nos traz bastante riqueza, né, de conhecimento humano. Então, esses seriam os autores pré-modernistas, né? Muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado da aula. Abraço!